CRP-Cast. O CRP-Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP-Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 19º episódio do CRP-Cast, alusivo ao Dia da Luta Antimanicomial, comemorado em 18 de maio. O movimento da luta antimanicomial defende a completa substituição da lógica dos manicômios pelo cuidado em liberdade. Considerando a importância deste tema para a psicologia, apresentamos esta edição especial do CRP-Cast, construída em parceria com os militantes do movimento e usuários dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. Este episódio do CRP-Cast tem a participação de Marlon Farias, Roque Júnior, Daiane Genro Ribeiro, Vera Leonardi e Mainar Vorga. Na mediação da roda, a conselheira Luciana Fossi. CRP destaca. Eu me chamo Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. Eu sou membro dessas duas associações, Construção e a Nau da Liberdade. E também sou oficineiro do Geração Pua e sou membro da Comissão de Saúde Mental de Porto Alegre. E também sou radialista e também sou grande comunicador oficial. E agora eu vou ler o texto a seguir. Em novembro de 2022, acontece a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, como tema a política de saúde mental, como direito pela defesa do cuidado e liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde, ou SUS. Organizado pelo Conselho Nacional de Saúde, é realizado pelo Ministério da Saúde. Este é o maior evento participativo da área do Brasil. É nesse espaço que são construídas e atualizadas as políticas públicas do campo da saúde mental, conforme rege a legislação do SUS. Alguns dos temas que serão trabalhados na conferência são cuidado e liberdade como garantia de direito à cidadania, gestão, financiamento, formação e participação social, na garantia de serviços de saúde mental, política de saúde mental e os princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade, impactos da saúde mental e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia, entre outros. Fique atento a essas discussões e participe. Em 2021, o Conselho Regional de Psicologia participou do lançamento da Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica da Assembleia Legislativa do Estado. A reativação da frente foi motivada pelo aumento da demanda por cuidados e atendimentos à população em relação à saúde mental, principalmente em virtude na pandemia e as frequentes mobilizações de segmentos sociais conservadores cujo foco é o retrocesso da legislação, tanto em âmbito estadual como federal. A frente permanece ativa na defesa da lei da reforma psiquiátrica e na luta contra os desmontes das políticas públicas, contra os ataques que o SUS e a rede de atenção psicossocial vem sofrendo.
Para este ano, a frente prepara a produção de um livro para contribuir com discussões sobre o tema, atualizando os desafios do cuidado em saúde mental. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só enviar uma mensagem. Arte Psi. Muitos sonhos realizados, ideias e a utopia da vida. É o novo livro de Roque Júnior, escritor com mais de 65 obras publicadas sobre temas como saúde mental e luta antimanicomial. Roque está concorrendo aos prêmios Jabuti Minuano em 2022. A obra pode ser adquirida diretamente em seu site, roquejunior.com.br. Nesta edição especial do CRPcast, convidamos o Roque a falar sobre este lançamento. Olá, eu sou o Roque Júnior, estou aí lançando mais um livro, né? Nesse eu procuro retratar muitas realizações, frustrações, principalmente relacionados à bipolaridade. Então, como diagnosticado com bipolaridade, eu até coloco entre aspas nos meus textos, né, mais de 65 obras, como bem falaste, tem sido um grande trabalho na tentativa de melhorar cada vez mais. E por outro lado, falar que a bipolaridade também tem me ajudado em muitos momentos. Certamente eu não teria chegado aos 65 livros publicados se não fosse a bipolaridade. Sobre o livro Muitos Sonhos Realizados, Ideias e a Utopia da Vida, eu poderia citar aí algumas coisas que contém nesse livro. Entre elas, citações nacionais, como o Léo Clube, né, a Conferência Nacional, uma das conferências nacionais que teve do Léo Clube, alguns congressos de estudantes a nível nacional, como a UNE, a UBS, participação também mais recentemente na luta antimanicomial, né, do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, e a partir do Fórum Gaúcho estou representando na Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, a RENILA, a famosa RENILA, né, que trata nacionalmente questões ligadas à saúde mental. Também citar que esse livro foi uma construção por meses, né? Foi um trabalho bem detalhado, procurando muitos pontos, ao mesmo tempo grandiosos, né? Que pela bipolaridade seria um problema, mas ao mesmo tempo grandes realizações que eu tive, né? Conseguindo consolidar muitos projetos. Então peço aí a todos que puderem, né, ter o acesso a esse livro, compre esse livro, né? Vai ter alguns locais para empréstimo também. Quero falar também que esse livro certamente participará de vários concursos ano que vem, lembrando que sempre os livros publicados num ano participa no ano seguinte. E lembrar também que pelo segundo ano consecutivo, eu estou participando do Prêmio Jabuti, o maior prêmio do Brasil, né, dentro da literatura, e também pela segunda vez o Prêmio Minuano aqui do Rio Grande do Sul. O Prêmio Jabuti é um prêmio nacional, muito reconhecido, né, internacionalmente inclusive. E aí, para finalizar, eu queria lembrar que em meu site, roquejr.com.br, existem 28 e-livros em PDF totalmente gratuitos. Simplesmente passar lá, baixar e fazer sua leitura. Estou também à disposição aí para quem quiser algum apoio na confecção de algum livro, né? Inclusive projetos junto com outras entidades, outras mesmo CAPS e outras mais. Eu estou disponível aí pelo meu WhatsApp 54999 606565. Um abraço. Psi o quê? Neste
Este ano, a campanha alusiva ao Dia da Luta Antimanicomial do CRPRS irá reforçar a importância de defendermos uma sociedade sem manicômios e a necessidade de descolonizar nossos pensamentos para construirmos um mundo mais democrático, justo, diverso e igualitário. Entender o impacto do colonialismo em nossas vidas e nas relações sociais, ainda nos dias de hoje, é o primeiro passo para o enfrentamento do racismo, do machismo, da LGBTQ-fobia ou do capacitismo, que são questões estruturais e que sustentam o manicômio. A união das lutas antimanicomial e descolonial gerou uma nova expressão, a luta antimanicolonial. Convidamos a conselheira Mainar Vorga, vice-presidenta do CRPRS e integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho, a explicar este conceito. Durante muito tempo, chamamos a nossa luta de antimanicomial por entender que a reclusão não é terapêutica, que a lógica manicomial de atendimento centrado no hospital psiquiátrico e na reclusão mediante longas internações não produz saúde mental e nem cidadania e que, portanto, uma sociedade democrática é uma sociedade sem manicômios. Contudo, por efeito do racismo estrutural que opera no Brasil, o conhecimento antimanicomial acabou negligenciando muitas vozes de autores e autores não brancas ou brancos. Por exemplo, ignoramos que o próprio Basaglia, referência na nossa luta, citava Fanon, um psiquiatra negro pioneiro antimanicomial e anticolonialista. Ocorreu da mesma forma com intelectuais brasileiras como Virginia Leone Bicudo e Lélia Gonzalez. O colonialismo, nas palavras de Fanon, é uma negação sistemática do outro, uma decisão furiosa de privar o outro de qualquer atributo de humanidade. Assim, o racismo é um dos eixos estruturais do colonialismo e opera desvalorizando o outro enquanto ser humano. Césaire explicou que o colonizador se habitua a ver o outro como animal. O racismo funciona como uma forma de opressão que envolve todas as instâncias da vida em sociedade, com aspectos jurídicos, políticos, econômicos e psicológicos. Portanto, é fácil compreender, como Fanon afirmou, que a colonização foi uma grande provedora dos hospitais psiquiátricos. No Brasil, o caráter estruturante e desumanizante do racismo para a lógica colonial e manicomial foi explícito. A partir da Lei Áurea, o parlamento passou a tratar de retirar as pessoas negras de circulação, colocando-as em prisões ou em asilos de alienados. Na mesma época, Nina Rodrigues, psiquiatra brasileiro influente, afirmava que o negro crioulo conservava os instintos brutais do africano e que a miscigenação resultava em indivíduos com desvios comportamentais. Desde então, a eugenia dominou o pensamento hospitalar psiquiátrico brasileiro. Cita-se como exemplo o caso de Barbacena, descrito por Daniel Arbex, que além dos milhares de mortos e desaparecidos, contou com venda de corpos e várias formas de tortura. Foi comparado aos campos de concentração, mas autores como Raquel Gouveia Passos entendem que o manicômio brasileiro é uma continuidade do navio negreiro. E não podemos esquecer que a psicologia também foi racista, por exemplo, ao estudar povos indígenas mediante categorias tais como controle de impulsos. Outro aspecto estrutural do colonialismo é a segregação de classes. As pessoas com longas internações nos manicômios, como ocorreu em Barbacena, são na maioria pobres. Mas a segregação colonial é interseccional. As mulheres e as pessoas não cis nem heterossexuais sofreram mais intensamente as violências do racismo e a segregação de classe, notadamente nos manicômios. Manifestações de potência eram enquadradas como loucura. Filhos de mulheres enclausuradas eram tirados de seus braços e dados em adoção. A luta antimanicomial registrou desde o começo a segregação de classe e o sexismo que sustentam a clausura nos manicômios, mas demorou a perceber o caráter estruturante do racismo na lógica manicomial. Foi principalmente nos últimos 10 anos, a partir das ações afirmativas nas universidades, permitindo o ingresso de alunas e alunos cotistas, que o pensamento decolonial ganhou expressão nas universidades e ingressou na luta antimanicomial. A expressão intrincada antimanicolonial foi cunhada para dar conta das intersecções coloniais do racismo, do sexismo e da segregação de classe que estruturam o caráter manicomial ainda muito presente na nossa sociedade. Roda de conversa. A
roda de conversa desta edição irá tratar dos desafios atuais da luta antimanicomial. Com a promulgação da Lei nº 10.216, em 2001, também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, abriu-se um campo de possibilidades e mudanças na forma de lidar com a loucura. Com a substituição gradativa dos hospitais psiquiátricos por espaços de acolhimento em saúde mental presentes no território, os usuários de serviços de saúde mental, antes confinados aos manicômios, puderam acessar novas formas de atenção e cuidado, como o acompanhamento terapêutico, os centros de atenção psicossocial ou os residenciais terapêuticos, entre outros serviços. Apesar disso, a superação da lógica do manicômio nunca se efetivou de fato, persistindo práticas de segregação e desumanização associadas ao aprisionamento e à exclusão das diferenças e de sujeitos considerados indesejáveis. Além disso, nos últimos anos, tem-se acompanhado o crescimento de políticas que adotam a segregação em espaços de confinamento como estratégia principal para o tratamento de pessoas em sofrimento psíquico e de usuários de álcool e outras drogas. Convidamos a conselheira Luciana Fossi a mediar a roda de conversa, com a participação das militantes da luta antimanicomial. Vera Leonardi, terapeuta ocupacional, funcionária pública de Porto Alegre há 28 anos. Trabalhou no Serviço Residencial Terapêutico Pensão Nova por 18 anos e acompanhou o processo de desinstitucionalização de muitos usuários. Atualmente coordena um ambulatório especializado em saúde mental da Coordenadoria Oeste da Equipe de Saúde Mental Adulto Glória Cruzeiro Cristal. E Daiane Genro Ribeiro, usuária do CAPES Prado Vepo, em Santa Maria, militante antimanicomial com participação ativa em diversos movimentos e articulações dessa luta. Queria agradecer a Vera e a Daiane por terem aceitado esse convite para estar nessa conversa conosco. E eu inicio perguntando para a Daiane, enfim, Daiane, conta um pouquinho da tua história, te apresenta para a gente e nos explica qual é o significado da luta antimanicomial na tua vida. Bom, pessoal, eu me chamo Daiane Genro Ribeiro, eu nasci em Porto Alegre, né, dia 28, e eu sou usuária CAPES, mas antes eu morava em Júlio de Castilhos, eu já fazia uso do CAPES de lá. Assim, eu tenho problemas, como diz assim, a gente tem um CID, mas na realidade a gente não é um CID, a gente é uma pessoa. Então, eu era uma pessoa assim muito fechada, eu tentei tirar minha vida já umas 5 vezes, né, porque preconceito era e ainda é muito grande, porque para muitas pessoas nós temos qualquer tipo de problema mental, acha que o nosso lugar não é junto com a família, não é junto com a humanidade, com o povo, com a humanidade, seja onde for, né? Que o nosso lugar teria que ser trancado. Mas eu digo não. Não é por fato de nós termos problemas. Tem uns que sabem discernir o certo do errado e outros, infelizmente, não. Mas tem nós e tem a família. E aqueles que não têm a família, tem nós que lutamos por eles também, né? Então, a luta antimanicomial é uma luta muito forte, né? Ela começou a ficar uma luta muito forte, porque a gente está mostrando para muitas pessoas, para várias pessoas, que a gente pode fazer coisas que as pessoas, elas dizem que a gente, por ter problema ou por ser deficiente físico, qualquer coisa, não poderia fazer. Eu sou poeta, faço teatro, faço programa de rádio, eu sou uma das coordenadoras do Grupo GAN, das quintas-feiras, das conferências que a gente tem, que a gente luta também, né, da saúde, importância da saúde no SUS, mas o nosso foco mesmo é na luta antimanicomial, né, desse preconceito da gente tentar
A gente não vai acabar com preconceito, infelizmente, mas a gente está mostrando e vai continuar mostrando que a gente tem potencial. Que legal, Daiane, que importante esse teu relato, e a partir disso que tu destaca das tuas participações em diversos espaços referente à luta antimanicomial, eu queria te perguntar qual é a importância dos usuários serem protagonistas nessas ações de luta antimanicomial. Antigamente, nos manicômios, muitos eram jogados lá pelos familiares. Eles não tinham voz. Até agora, fechou um manicômio no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Não sei se é no Rio ou em Salvador. Sei que era uma quadra muito grande. Então, essas pessoas que têm problemas, né, mentais, elas não tinham voz. Elas aceitavam, né, o que diziam, né? Tu não faz isso, tu não pode fazer isso. Eu era excluída das viagens por eu desmaiar. Eu era excluída de várias coisas. Eu sempre quis aprender a cantar, eu sempre quis aprender a tocar um instrumento. E lá no CAPES de Júlio de Castilhos, quando começou, tinha um grupo mais profissional que estava dando a aula. Ele foi indo, e ele foi diretamente e disse para mim que eu não tinha potencial, que eu não ia conseguir que nem os outros. E eu me sentia muito para baixo, sabe? Porque é muito ruim tu sentir o preconceito na pele, tanto de membros de família ou de pessoas de fora. E hoje nós estamos mostrando, né, os usuários estão mostrando que eles podem ser protagonistas da sua história, da sua vida, porque muitos podem fazer coisas que deixam a maioria das pessoas de boca aberta. Podemos fazer teatro, poesia, podemos fazer um programa de rádio, podemos dançar, né? Antigamente, a pessoa ela tinha que aceitar tudo, não ficar ali, né? E também muitos diziam para os familiares: ai, Deus o livre, quando tu sair, tu deixa o teu filho, a tua filha, a tua irmã, seja quem for, tu deixa, não sai, porque é uma vergonha isso. Então, não, a gente lutou para isso e a gente está lutando, mostrando para o pessoal que a gente tem potencial. Se a gente, por exemplo, quiser ser uma atriz, por exemplo, eu quiser ser uma atriz, por que eu não posso? Tem pessoas de síndrome de Down, né, cegas e outras pessoas que fazem novelas. Isso já é uma grande autoestima, superação. E a gente vai ainda lutar sempre, porque não é hoje, não é amanhã que vai acabar, que vão dizer que você não pode fazer isso porque você não pode. E a gente todos, e principalmente aqui de Santa Maria e dos arredores aqui, nós estamos mostrando que nós somos os autores da nossa história. E aqueles que não podem discernir o certo do errado, a gente traz eles para junto da nossa história. Porque a gente é de carne e osso. Muitos acham que a pessoa é débil mental, é isso, não sente nada. Não, a gente sofre, a gente chora. Tem dias que eu choro, gente, só pelo olhar da pessoa. Eu sofri muito, né, no passado, né, desde pequena, né, eu fui abusada pelo diretor da escola, pelo meu tio. O diretor da escola já é morto, mas o meu tio é vivo, né. Eu consegui contar para minha mãe agora, com a ajuda dos meus psicólogos, o Alex, o Junei e o Thales, e o Léo, que eram meus psicólogos e me ajudavam. Eu tinha um companheiro, né, casei, o primeiro ano uma maravilha, eu apanhava, eu passava fome, e todo mundo, os vizinhos, dizia, pelo amor de Deus, liga para os teus pais, fala, e eu não queria, e eles lá do CAPES queriam ligar, mas eu não, por vergonha, mas a gente não pode sentir vergonha, e o meu exemplo vai servir de exemplo para várias mulheres.
a gente não pode deixar que os outros façam a nossa história. Eu tentei acabar com a minha, tentando tirar a vida, mas Deus colocou pessoas boas que me acharam e eu estou aqui. Eu participo de várias lives e para mim é um prazer, não é só eu, a Rejane Pedroso, outros colegas, é maravilhoso ter o prazer de ser convidada, por exemplo, como hoje, ser convidada, para mim não sei quem foi que falou para vocês me convidarem, mas eu sempre vou estar nas lives, eu quero sempre estar participando e quero sempre lutar e vou lutar sempre, porque estão querendo voltar com os manicômios e acabar com os CAPs. Mas nós vamos lutar até o fim. Exatamente, Daiane, por isso a importância da tua participação, né? Que o teu relato, que a tua voz possa chegar em muitas pessoas e estimular que usuários e profissionais de saúde se engajem nessa luta tão importante. E aí, Vera, eu queria saber de ti, assim, né? Por que depois de 20 anos da lei da reforma psiquiátrica, a gente ainda tem tanta necessidade de defender o cuidado em liberdade? Olá, pessoal. Olha, depois da gente ouvir um depoimento tão potente da Daiane, eu te respondo por esses depoimentos, pela pessoa da Daiane e por tantas Daianes pelo Brasil afora. A gente está vivendo um momento de muitas perdas, de conquistas, né? E essas perdas, elas significam diretamente as Daianes do nosso Brasil, né? Então, por que a gente tem que estar lutando? Porque parece que as pessoas às vezes não se colocam no lugar dos usuários. Porque aquela pessoa que consegue se colocar no lugar, ela consegue refletir e pensar, se eu estou com uma doença ou com um problema, né? Eu quero ficar longe do meu familiar, eu quero ficar longe, o melhor para mim é estar longe das minhas coisas, do que tem significado para mim. Te garanto que qualquer um que esteja nos ouvindo vai dizer que não, porque quando mais a gente precisa é de afeto, de acolhimento, de cuidado integral, né? E de muito carinho, que é o que dá força, é buscar nessas pessoas habilidades que eles perderam porque as pessoas acabam acreditando que são incapazes, por incrível que pareça. Por mais habilidades que tenham, eles acabam acreditando que são incapazes. Se surpreendem quando se empoderam, né? Se surpreendem quando encontram habilidades até então esquecidas ou adormecidas. E é por isso que a gente tem que lutar. E ouvir os usuários é o que nos dá essa força interna de dizer, eu não posso fraquejar, eu tenho que continuar naquilo que eu acredito. Eu já passei por muitas situações de acompanhar Desinst e vi o quanto segregar alguém incapacita para o resto da vida. E que o cuidado hoje em liberdade, ele potencializa, porque ele consegue separar as habilidades daquele indivíduo e botar essas habilidades em prática, fazer com que ele acredite no seu potencial. E aí surgem verdadeiros artistas, realmente. Artistas culturais, que trabalham com as mãos, que têm uma motricidade fina, que tem muita coisa linda por trás disso. E que a gente muitas vezes apaga. Apenas um ato de dizer, ele não pode, ele é incapaz. Então, eu diria que a gente tem que estar atento a todas essas novas tecnologias, né, que estão surgindo, medicações, etc. e tal, em nome de um cuidado que não é um cuidado. Ele está mascarado. Um cuidado que não é um cuidado em liberdade. E que tira da pessoa as potências internas que ela tem, ou seja, a autoestima, a vontade de lutar, de acreditar em si. Aquele que acredita em si e que tem força, ele tem uma capacidade que nem ele conhece. Então, ouvir Daianas, né, Marias, Josés, né, com relatos tão lindos assim, nos trazem uma motivação para continuar lutando. E a gente vê muito mais mascarado algumas instituições de idosos,
né, que mascaram o modelo manicomial, né? Então a gente tem que estar muito atento. Acho que eu falei até demais já. Vera, eu queria te perguntar quais são, então, os principais desafios da luta antimanicomial neste momento? Primeiro, garantir as conquistas que a gente já tinha conquistado, né? Todas aquelas políticas que olhavam e cuidavam com a integralidade do sujeito, né? Nós temos que voltar a reforçar para que elas possam estar presentes no dia a dia dos nossos usuários. E a gente vê isso está perdendo. Então, a maior conquista, maior desafio neste momento é a gente tentar manter esse cuidado em liberdade e não deixar que políticas mascaradas possam tomar este papel. E, à medida do possível, continuar apostando nelas, né? E continuar avançando, né? Eu acho que um passo por vez. Neste momento, nós temos que garantir o que a gente conquistou e está com risco de perder. Como a palavra é liberdade, para a gente já ir se despedindo, queria perguntar para a Daiane. Daiane, o que significa liberdade? Qual é a importância da liberdade para a saúde mental? Bom, a liberdade é deixarem nós, usuários, protagonistas da nossa história, ir e vir. Porque de uma conferência, eu e uma colega fizemos uma pequena poesia que fala sobre isso. Daí eu vou ler para vocês. A liberdade. A liberdade é importante. Trancar não é um jeito de amar. Jamais deixem que tranque você seus sonhos. Ninguém precisa estar trancado ou excluído da sociedade, pois quem tem problemas mentais é um ser humano de sentimento e coração. Tem direito à liberdade. Só precisa de amor, carinho e cuidado. Então, como a gente fala, né, a união tece a rede em defesa da democracia do SUS, do cuidado em liberdade e da saúde mental. Então, é direito de deixarem nós mostrar o que nós somos capazes. Que lindo, Daiane. E eu faço a mesma pergunta para Vera. Vera, o que é a liberdade? Qual é a importância para a saúde mental? A liberdade é poder tu ser tu mesmo. Para mim, eu penso quando um usuário deixa de ser aquela pessoa que ele realmente é, não consegue botar para fora a pessoa que ele está tolhido, ele não tem liberdade. O que é liberdade? É poder exercer o teu direito de ser quem tu é, né? E ser aceito pela sociedade, né? E ter o teu espaço garantido. Tem um relato de um grupo que, num espaço de cuidado e liberdade, aqui no ambulatório, a gente não sabia para onde ia parar esse grupo, né? Mas era um grupo que foi criado para transformar sentimentos até então tolhidos, né? E que ele foi evoluindo a partir da necessidade do próprio grupo, com autogestão, um grupo de autoajuda. Então, não tem um coordenador, não tem uma pessoa que vai determinar ou delimitar o espaço do grupo. O próprio grupo faz isso. Isso é liberdade, é ter o direito de fazer as suas escolhas. E o futuro, ninguém sabe. Nem para nós mesmos a gente sabe. Então, é deixar fluir as coisas de uma forma natural, sem preconceitos e com muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado em saúde mental, cuidado em liberdade, cuidado afetivo. Eu acho que é isso. Assim. A gente não sabe o amanhã, mas a gente sabe que todos nós queremos ser felizes. Muito obrigada, Vera e Daiane, pelos lindos relatos, por terem nos trazido falas tão potentes e tão importantes para a luta antimanicomial. Com certeza, a Daiane representa muitos usuários e usuárias, e a Vera também representa muitas trabalhadoras e trabalhadores de saúde mental que fazem da luta antimanicomial o seu cotidiano. Muito grata pelo convite, por essa excelente conversa.
Esperamos que tenham gostado do 19º episódio do CRP Cast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRP Cast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRP Cast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.